Dica número 12. Você tem que ter um equilíbrio entre clareza e intensidade. Você tem que ter clareza, tem que ser objetivo, tem que ser amigo do leitor, tem que mostrar o que está acontecendo de forma objetiva. Tem que ter momentos em que a narrativa ela é mais intensa, quando tem um conflito realmente acontecendo ali. Mas o segredo está justamente nessa outra dica, que é encontrar um equilíbrio entre clareza e intensidade. Esse equilíbrio é que é a chave para você contar uma boa narrativa, mesmo numa história de ação. Não está todo mundo brigando o tempo todo. Você tem que criar uma alternância entre momentos mais calmos e momentos mais agitados. Porque a luta, para ela ser interessante, ela tem que acontecer depois de um momento mais tranquilo. Então, é como dizem, a calmaria que vem antes da tempestade. É justamente aquele prenúncio da tempestade, aquele momento mais calmo, mais tranquilo, que precede algo que é mais impactante. Tem muita gente que faz assim roteiros em que tem muita ação, mas não tem esse clima que ele é criado. Você pode fazer isso basicamente de duas formas, tá? Você mostra tudo muito tranquilo e a tensão vai aumentando aos poucos. Acontece uma coisinha aqui, acontece uma coisa estranha ali, acontece alguém olhando, alguém observando, alguém perseguindo, e essa tensão vai aumentando até que chega no clímax. E a outra forma é, tá tudo muito tranquilo, tudo bem, tudo normal no dia a dia, e de repente, paf, sabe? Cai uma bomba, atira, explode a cabeça do cara e passa o caminhão por cima. Alguma coisa que seja chocante, que dê essa quebra nessa clareza. Você tem essas duas formas basicamente de trabalhar, faça os experimentos e use na sua HQ. Dica número 14. Crie personagens que sejam variados e complementares. Como assim, Ponzo? Olha, veja só, como eu falei antes, cada personagem ele tem uma forma de se expressar, tem uma forma de falar, alguns termos, alguns jargões que ele usa com mais frequência, mas não é só isso. O personagem ele tem que ter uma particularidade em todos os sentidos. No aspecto visual, ele tem que ter um design diferente dos outros personagens, tem que ter uma altura diferente, um cabelo diferente, uma roupa, um formato de corpo. Uma coisa muito comum que você vê no mercado americano, inclusive grandes profissionais têm esse vício mesmo no desenho, é desenhar todo mundo com um corpo igual, cara. Pô, velho, as pessoas são diferentes, mesmo quem é musculoso tem uma estrutura física diferente dos outros, mas você vê o desenho do cara, é tudo igual, brother. Pô, tudo bem que você tem que desenhar rápido, mas você não precisa desenhar todo mundo igual, né, cara? Então você procure variar na estrutura do corpo dos personagens, faça um mais alto, mais magro, mais gordo, com uma postura diferente e tal, a estrutura da cabeça também diferente. Você tem que ter esse cuidado. As mulheres também, cara. Você tem que desenhar 5 mulheres que são gostosonas, ótimo, mas, cara, elas não precisam ser iguais. Tem uma que tem o seio maior, tem uma que tem a cintura mais fininha, tem uma que é mais baixinha, tem uma que é mais altinha. Então, assim, eu procuro fazer isso nas minhas histórias em quadrinhos, eu adoro desenhar mulher bonita, mas eu faço assim, elas diferentes umas das outras. Né? Tem sempre uma que é um pouco mais baixinha, que é mais entroncadinha assim, né? Tem o peito maior, e tem uma que é mais magrinha, que tem um pouco mais musculosa e tal, e outras variações que eu costumo fazer quando eu desenho mulher. E assim, procure dar essa variedade, isso é muito importante no visual do personagem e na forma como ele se move também. Isso eu chamo de estrutura e dinamismo. Dinamismo é a forma como o personagem se move, as expressões faciais e tal, e é claro, os elementos que coloca por cima, né, a caracterização. Procure fazer, inclusive eu fiz um treinamento só sobre design de personagens, que eu ensino isso tudo aí passo a passo e tal. Estou fazendo uma reformulação nesse treinamento online, depois eu falo mais sobre isso.
Mas é uma coisa que você precisa ver, cara, precisa dar atenção, criar essa variedade, fazer os personagens interessantes, no design, na expressividade e também na forma como eles se expressam, no que eles falam. Essa é outra dica que eu falei antes. Dica número 15. Use Google Docs ou alguma coisa parecida, algum sistema de compartilhamento automático na nuvem, né? de sincronia dos seus arquivos, dos seus documentos em um serviço de nuvem. Eu aconselho usar o Google Docs porque é um sistema gratuito e muito eficiente. Você salva ali os seus documentos e você tem, cara, uma forma de você organizar tudo que você escrever. Você tem acesso no celular, no computador. Se você perdeu o celular, perdeu o computador, é só você fazer login de novo na sua conta do Google. Se você não tem uma conta do Google, cara, se você não usa o Gmail, eu aconselho que você comece a usar, porque tem uma série de benefícios associados aí. Você tem o Google Docs, você tem o Google Sheets, você tem YouTube, você tem calendário e um bocado de coisa que vai facilitar muito a sua vida, tá? Tem um outro programa que é o Evernote, que é um bloco de notas tunado, vamos dizer assim, onde você cria vários cadernos e várias anotações e fica tudo organizado e também é sincronizado na nuvem. Você tendo isso, você vai poder fazer com que as suas ideias sejam mais bem estruturadas. Quando você precisar ter acesso, está tudo ali organizado. Se você precisar colaborar, você pode compartilhar com outros usuários, eles acessam o seu documento e escrevem junto com você. É muito bom, cara. Use o Google Docs, aprenda a usar esses serviços do Google, porque eles ajudam muito, facilitam muito o seu trabalho como roteirista. Dica número 16. Tudo que você fizer na sua história, relacione com o tema central. Por exemplo, se a sua história é uma história erótica, vamos dizer, então tudo que você colocar dentro da sua narrativa tem que sugerir esse erotismo, tem que estar envolvido nesse tema, nesse clima de erotismo. Não que você precise estar sempre mostrando algo sensual, não. Mas tem que sugerir, tem que criar esse clima. No terror também, você não precisa fazer uma história onde está todo mundo levando facada, sendo estripado em todas as páginas, não, por favor, não faça isso. Mas você tem que ir criando esse clima opressivo, esse clima de medo, esse clima de complexidade, de opressão, e sabe, você tem que ir organizando os elementos para levar a esse clímax, para levar a esse pico da história, da narrativa, que é a resolução do drama. Você que é roteirista, que quer fazer roteiro, você deve saber muito bem que uma sequência dramática, a história geralmente ela começa mais tranquila, quando acontece alguma coisa que força o personagem a agir, que marca a diferença entre o começo e o meio da história, né? Quando tem essa alguma coisa que acontece que força o personagem a agir e ele passa a entrar em uma outra dimensão onde ele tem essa necessidade de seguir em frente, de fazer a resolução desses conflitos. E chega um momento que tem o clímax desses conflitos, onde há uma resolução final ali desse drama, desses problemas que tem que ser resolvidos. Então, cara, quando chegar do início até o fim, chegando esse clímax e depois tudo se resolve, né, que volta a um mundo mais ou menos normal, diferente do mundo que estava começando, do início ao fim, cara, a história ela tem que ter um mesmo clima, uma mesma ambientação. Para isso você vai criando elementos em comum durante toda a história. Por exemplo, se é uma história de terror, você trabalha com a iluminação, você trabalha com elementos ali perturbadores que você vai distribuindo por toda a história. Se é uma história de comédia, você trabalha no mesmo estilo, você coloca coisas engraçadas e que vão mais suaves e que vão se distribuindo ali. Um erotismo também, você cria um ambiente de uma certa forma. Então assim, você pode misturar, é claro, essas referências, esses estilos, esses elementos, mas é interessante que você crie uma unidade em todo o trabalho, que o tema do seu trabalho ele esteja distribuído, vamos dizer assim, por toda a sua obra, por todas as páginas de quadrinhos. Dica número 17. Antes de você escrever, faça um resumo da história.
você tem que partir do começo, cara. Você tem uma ideia, você quer fazer um quadrinho, não adianta nada você começar a fazer o roteiro se você não tem uma noção de como ele vai ser do ponto de vista completo, começo, meio e fim. É interessante você trabalhar essa síntese, fazer um resumo bem sucinto mesmo do que vai acontecer. Esse poder de síntese ele é muito importante para o roteirista, inclusive para ele explicar a sua história para outras pessoas e para ele ter uma noção clara, ele mesmo ter uma noção clara de como vai se conduzir a história, como vai ser o começo, o meio, o fim e como vai fechar tudo ali de uma forma bem coesa, de uma forma bem concisa. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro essa questão do resumo, é um super resumo, tá? Por exemplo, o Gladiador é um ex-general romano que é traído pelo sucessor do império e ele passa a ser perseguido e a família dele é morta e para se vingar do novo imperador ele se torna um gladiador até que ele chega a competir lá no Coliseu de Roma e com várias vitórias ele termina humilhando, né, o imperador que tenta matá-lo de qualquer jeito, com desafios quase impossíveis de superar, até que o próprio imperador resolve enfrentá-lo cara a cara e ele mesmo todo ferido, quase morrendo, consegue vencer esse imperador e restaurar a democracia em Roma. Enfim, pronto. Então, assim, é um super resumo que você tem que fazer, uma coisa que fique bem clara, bem definida de como vai ser a história. E a partir daí você vai desenvolver, a partir daí você vai expandir esses momentos e ver como é que você constrói de forma mais objetiva as páginas da sua HQ. Dica número 18. Para você escrever, lance mão de modelos de história. Esses modelos de construção de narrativa, modelos de história, eles são muito úteis e eles ajudam muito, sabe, o roteirista a poder construir uma narrativa que ela tenha um apelo mais amplo, que ela possa dialogar de forma mais... que ela possa realmente ter um apelo mais forte com a grande audiência. Por quê? Veja só. O modelo principal de construção da narrativa, e que se fala muito sobre isso, é o da jornada do herói. Tá? O próprio Campbell, que escreveu sobre esse mito da jornada do herói, o monomito, é o seguinte, cara, você tem uma fórmula de narrativa, uma construção de narrativa que ela parece se repetir em vários mitos, em vários contos, em várias lendas, através da história. Esse pesquisador, Joseph Campbell, ele meio que descobriu isso, ele fez uma associação entre vários mitos e ele viu que realmente existe um padrão que se repete em muitos desses mitos através da história. Ele disse, pô, isso é legal, então isso diz respeito a uma experiência humana, né, em relação à realidade, em relação à vida, pai, pai. E a partir disso, dessa correlação que ele fez entre essas diversas narrativas, ele formulou o que ele chamou de monomito, que é como se fosse um mito único, e ele chamou isso da jornada do herói. Eu, pessoalmente, cara, não gosto muito da jornada do herói. Eu acho que é um tipo de generalização meio perigosa, sabe? Eu não gosto de nenhum tipo de generalização. Eu acredito que a experiência humana ela é muito mais ampla do que um monomito, tá? Existe uma unidade, é claro, na sabedoria, no conhecimento humano, mas não tem uma fórmula assim tão bem definida. Eu acho que existem vários modelos de narrativa, isso varia muito entre as culturas e através das épocas. Eu acho que esse monomito ele não é tão coeso assim, tá? Eu acho que ele é meio bagunçado, meio borrado, meio bagunçado. Ele não é assim tão bem definido, tá? Quanto o de Joseph Campbell. Eu contesto um pouco isso, tá? Mas é uma fórmula que foi usada e que funciona muito em Guerra nas Estrelas, em muitos quadrinhos, muitos filmes.
e segue um padrão, ali tem um ciclo da jornada do herói. Eu falo sobre isso no meu curso de quadrinhos, o Arte dos Quadrinhos, tem um módulo só sobre roteiro, e tem uma aula que eu falo bem detalhadamente da jornada do herói, eu explico cada etapa e como isso funciona, né, nos quadrinhos, e como isso pode ser usado ou não. Inclusive eu faço uma crítica da jornada do herói, eu acho que é legal, funciona, mas é um modelo que tem que ser reinventado já, eu acho que já está meio batido, tá? É algo que tem que ser reinventado, é algo que tem que ser repensado aí para o nosso tempo e encontrar novas correlações e novos modelos de história também. É por isso que quando eu vou criar uma história, eu penso, será que está muito jornada do herói? Não é melhor mudar um pouco e tal? Sabe, eu penso dessa forma, mas você pode partir desse modelo, tá? E a partir desse modelo você criar adaptações e fazer do seu jeito, tá bom? Eu assim, sou muito fã de Joseph Campbell, a contribuição dele para o mundo das narrativas é inestimável, assim, mas eu acredito que não é um modelo que seja único, inviolável, não, como se fosse um negócio sagrado, né? Um dogma, oh meu Deus, jornada do herói, isso aqui e tal, papapá. É um dogma religioso, é uma religião agora, para você dizer que o negócio é isso e acabou? Eu acho que não, cara, é algo que tem que ser pesquisado, contestado e tal, e repensado, entendeu? Então, existem muitos modelos de história que você pode usar, você pode tomar como referência as próprias lendas, os próprios mitos da nossa própria cultura e de outras culturas ao redor do mundo, e você vai fazer a sua correlação e você vai tirar a sua própria conclusão. Vale a pena você ler o livro A Jornada do Herói, de Joseph Campbell, para você tomar aí suas próprias conclusões. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os modelos de história, eles são úteis, vão ajudar você a desenvolver, a perceber esses padrões que tem nas histórias e como você pode trabalhar isso, porque é algo que já está no subconsciente das pessoas, é algo que as pessoas reconhecem, sabe? A lenda do Rei Arthur com Luke Skywalker é muito parecido e tal. Então as pessoas criam essas relações subconscientes, isso tem um poder muito forte na narrativa. Mas não se prenda a isso, cara. Aprenda a buscar a sua própria forma de se expressar dentro disso daí, e a quebrar esses padrões e alcançar assim um impacto, alcançar a sua audiência com algo um pouco mais diferente desse padrão. Tá? Os padrões, eles ajudam o roteirista a se desenvolver, mas não se prenda a isso, não siga literalmente uma cartilha na hora de fazer a sua história em quadrinhos.